Olá, esse vídeo traz a terceira e última parte do capítulo denominado Doutrinação do livro Missionários da Luz de André Luiz e Psicografia de Chico Xavier. Vimos nos dois últimos vídeos a respeito desse capítulo, onde uma mãe solicita a Alexandre, que é o instrutor aqui de André Luiz, a intervir, através da doutrinação ao seu filho, que teria sido na última encarnação um sacerdote e que, muito cultuado somente o exterior da sua pregação, ele se torna desequilibrado no plano dos espíritos e toma caminhos tortuosos junto a entidades mais inferiores que ele e até malévolas, E vimos que no último vídeo havia então a preparação, trouxeram o Marinho para ser incorporado na médium Dona Otávia e para poder serem doutrinados, conforme André Luiz explica aqui a partir desse momento. Um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião. Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico. O que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Não pude conter-me, diz André, e interpelei um amigo em atividade nesse setor. Explica ele bondosamente. Esse material, André, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Aqueles que já participaram de um trabalho mediúnico, principalmente em processo de desobsessão, é muito comum o dialogador, o doutrinador, como se dizia antigamente, ser inspirado a dizer ao espírito comunicante, através de um médium, para que ele olhasse ao seu lado e visse as pessoas que estivessem em seu auxílio, ou o que estava sendo projetado em algum quadro para que ele pudesse refrescar muitas das vezes a sua memória de questões do passado, onde ele se dizia na última existência prejudicado, mas que anteriormente talvez tivesse prejudicado por sua vez também, E este recurso faz-se necessário neste momento, porque os espíritos nessas condições de inferioridade não têm a acuidade visual para ver entidades superiores, E nem para ter estas percepções de memória de outras existências. Mas damos continuidade. Com os raios e energias de variada expressão emitidas pelo homem encarnado, podemos formar, diz esse amigo a André, certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Compreendi a elucidação, diz André, reconhecendo que se é possível efetuar uma sessão de materialização para companheiros encarnados, noutro sentido a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados de condição inferior. Admirando a excelência da amplitude das necessidades de nossos orientadores, fixei então a minha atenção na palestra que se estabeleceu entre Marinho incorporado na médium Otávia e o doutrinador humano orientado intuitivamente por Alexandre. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciavam a rebeldia. O interlocutor, contudo, falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe
a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre, chamado a si por um dos diversos cooperadores que manipulava os fluidos e forças recolhidos na sala, e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinha a tornar-se visível para ele, o sacerdote. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos espirituais, atendeu imediatamente, ao passo que Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do espírito comunicante, o marinho, o sacerdote, compreendendo então que ali se encontrava em jogo interessantes princípios de cooperação. A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível do seu alcance para que pudesse efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente e, com surpresa, ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intenção com sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Observe em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador comovente. Reconhece quem aí se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe, disse ele alarmado de dor e de vergonha. Minha mãe. Por que não se render ao humor de nosso Pai Celeste, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando-o. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se para os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me, filho. Não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. Ali os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote que lhe era invisível, quase arrebentar-se de soluços atrozes. Mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Cobrando forças novas, a genitora continuou a dialogar com o seu filho. Perdoe-me, filho querido, se noutra época induzi ao seu coração a responsabilidade eclesiástica, modificando o curso das suas tendências. Suas lutas de agora me atingem a alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajuda-me. Desvencilhe-se dos maus companheiros, não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. Nesse momento, André observa que o sacerdote recordou instintivamente os amigos que o levaram para um mau caminho, tocado de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio daqueles colegas endurecidos no mal. Apertou a destra da mãe confiante e perguntou: Oh, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre? A entidade amorável contemplou-o com redobrado amor através de um véu de pranto e respondeu: Por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio nesse momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar a sua condição vibratória através da renovação íntima para um bem, mediante o qual é possível nossa reunião em breve no lar divino. Não tenha receio, porém, providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. A gente não cresce espiritualmente se não nos modificarmos em sentimento, em amor íntimo, em
em reforma interior de modificar o nosso propósito de existência. Só assim nós conseguimos alavancar a nossa evolução. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa cooperação. Refiro-me a Nicésio, esse companheiro que o trouxe até nós. Ele colocará à sua disposição os recursos precisos à conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará muitas dificuldades e dissabores. Será assediado pelos antigos companheiros que vão se converter agora em seus adversários. Mas sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Nicésio, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos novos deveres. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca de atitude e de palavreado. Fora obtido de fato uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação do nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os novos elementos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Reconhecia admirando a justiça do pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria. Contudo, podia fornecer-lhe valiosa semente para que ele as cultivasse como um bom lavrador. Outros grupos ali procedentes de outras regiões traziam os seus tutelados para a doutrinação de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente. Foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza através da médium Otávia e de um outro companheiro médium igualmente. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte. Demonstrando ele certa teimosia em face da verdade, um dos orientadores espirituais de condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fê-lo ver à distância os despojos de seu corpo em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se por fim à evidência dos fatos. Essa é uma realidade no plano espiritual, principalmente para todos aqueles que ainda não trouxeram no seu íntimo a consciência da sua existência como espírito e espírito imortal. Ao desencarnar, muitos deles, ainda vendo-se vivo, não acredito que tenham desencarnado. Muitas das vezes é necessário que alguém do plano da matéria terrestre o notifique dessa sua passagem para o plano dos espíritos. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias-formas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmos. Um dos necessitados que tomara o médio sob forte excitação e quis agredir os companheiros da mesa em tarefa de auxílio fraternal, antes, porém, que pudesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos de nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria que trouxeram imediatamente, encostando-a no provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir os seus benfeitores.
Depois de trabalhos complexos da nossa esfera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Dentro de mim germinavam novos mundos de pensamentos. Os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para minha alma, e aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. E aqui encerramos esse episódio, o capítulo 17, Doutrinação, com uma série de esclarecimentos trazidos por André Luiz e Alexandre, seu instrutor no plano dos espíritos, né? E para o próximo episódio, o capítulo 18, que trata do tema de obsessão. Agradecemos a todos que nos acompanham nesses estudos e fiquem com Deus e muito obrigado.